Essa pergunta sua, ela revela uma crise do modelo de atenção e uma crise do modelo de formação do médico. Por quê? Até esse momento na nossa história, nós estávamos trabalhando com doenças agudas. As doenças crônicas não transmissíveis são uma novidade da modernidade, né? A transição epidemiológica e demográfica que a gente está vivendo nessas últimas décadas. Então, os médicos todos foram educados dentro de um sistema educacional e para uma prática muito adequada para o agudo, em que o médico tem um papel de protagonista, porque quando o paciente está lá numa parada respiratória, ele vai lá socorrer a parada, com a ajuda do enfermeiro, né? Aqui no Brasil, do técnico de enfermagem também, né? E esses dois, trabalhando dentro do hospital, tinham esse protagonismo dentro das questões agudas, doenças infecciosas, né? E que com o tempo também foi se fragmentando dentro das diversas especialidades, de forma que a gente acabou tendo essa situação hoje em que você consegue ter especialistas, como por exemplo na ortopedia, de grupos articulares, é membro superior, só membro inferior, só coluna. Mas isso é negativo? Não, isso é positivo porque fez avançar o conhecimento, mas fragmentou. Quando a gente entra agora num outro cenário de saúde, em que o problema são as doenças crônicas não transmissíveis, que o médico sozinho, isolado, ele não consegue resolver esse problema sozinho, como ele resolvia uma doença aguda, porque um diabetes, uma insuficiência cardíaca, um, uma doença coronariana, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, elas não são simples, como uma pneumonia, né? Ou como a amigdalite, ou uma infecção, por exemplo, né? Os estudos mostram que os pacientes que têm uma doença crônica têm várias em comorbidade, e se soma a isso o fato de que quando você tem uma doença crônica, você tem mais risco de depressão, então você tem uma condição também de saúde mental, e a gente sabe que a depressão e a ansiedade, elas aumentam o risco de morte, então um paciente que infartou e ele tem depressão, ele tem um risco muito mais aumentado de morrer em 6 meses do que um paciente que não tem, né? Então, tem estudos que mostram isso, que a depressão e a ansiedade são um elementozinho, assim, você coloca ali, ele piora tudo, piora a condição de qualquer pessoa, porque você tem mais uma doença inflamatória junto. Então, quando você tem esse cenário e você entende que, no fundo, existe um elemento transversal, transdiagnóstico, que é o estilo de vida e o processo inflamatório, e que para agir sobre o estilo de vida você precisa de profissionais da saúde mental, de profissionais do exercício, da alimentação, profissionais que tenham capacidade de intervir em todas essas dimensões, você tem agora um problema, porque o médico ele não foi treinado nessa visão e ele não foi treinado com habilidades para trabalhar numa equipe deste tamanho e com essa complexidade. Então, a gente acabou de revelar aqui uma crise importante na formação do médico.